Olá, valacas e valacos! Eu sou Otávio Gá, este aqui é o Super 8 e hoje... Sejam muito bem-vindos a mais uma análise fílmica. E o filme da vez é um terror spin-off pertencente ao universo estendido de Invocação do Mal. Mas será que é mesmo o capítulo mais tenebroso da franquia, como o cartaz diz? Ou isso não passa de marketing barato? Bora bater um papinho a respeito? Bora? Sim, bora! Falando em Valac, se o Galac é chocolate branco, por que a embalagem é amarela? A freira foi na feira e fritou uma framboesa fresca frita de frente ao cofre? O que essa pergunta tem a ver com o filme? Tudo isso e muito mais agora. Em 1952, depois que um trágico incidente acontece numa abadia isolada na Romênia, um padre e uma noviça são enviados para investigar o caso e, chegando lá, conhecem pessoas estranhas, passam por situações delirantes e descobrem um segredo macabro envolvendo uma freira demoníaca que pretende... Se alguém descobrir, me fala, porque eu não... Muita gente me pergunta que atos são esses que eu tanto falo por aqui. Pois bem, isso é um modelo clássico de divisão de um filme em 3 atos, no qual a maioria esmagadora dos filmes se enquadra. E os atos são preparação, desenvolvimento e resolução. Mas por que eu tô falando disso pra falar desse filme? Por que ele desconstrói esse modelo? Longe disso, porque a freira segue à risca esse modelo e me fez experimentar diferentes e conflitantes sensações em cada um dos seus 3 atos. Começando pela preparação, esse realmente conseguiu me empolgar. A mitologia em torno da abadia é bem construída através das conversas dos personagens, a necessidade da expositividade é bem justificada pela circunstância, e esses relatos funcionaram como um marketing para levantar a bola do filme e para sugerir a tenebrosidade do que estaria por acontecer. De fato, o lugar parece muito amaldiçoado, de fato, aquela situação parecia perigosa até para a população que morava nas proximidades, e de fato, aquele seria um péssimo lugar para se passar a noite. Só que isso tudo preparou para algo que até chegou, mas não foi tão eficaz como os primeiros 15, 20 minutos prometeram, ao menos para mim. E aí o ato do desenvolvimento até entrega os perigos aos personagens que a preparação prometia, mas passa longe de oferecer ao público uma sensação tão aterrorizante quanto desejava. Pra ser justo, eu posso tentar separar gostos aqui e imaginar que se você é do tipo de espectador que se impressiona facilmente com imagens medonhas, se o terror visual e os sustinhos momentâneos costumam te prender, eu acho bem provável que você vai sair agradado do filme. Agora, se você precisa de um maior trabalho psicológico pra se envolver, acho bem difícil a freira te satisfazer. Quanto a mim, eu me apavoro muito mais com o terror psicológico do que com o físico. Mas eu vou de mente aberta para o que o filme tem a oferecer. E talvez por isso eu não tenha me desagradado tanto quanto alguns colegas. Mas também eu não posso dizer que o filme me conquistou. Não é um desastre e não tá tão perdido quanto o recente Slenderman, por exemplo. Mas também não sabe trabalhar a tensão crescente como Ghost Stories. Mas a dificuldade que a freira sofre para aterrorizar vem desde o roteiro. Começando pela trama bem singela e uniforme, que jamais consegue explorar o potencial que os mistérios da abadia proporcionava. A investigação é pouco instigante e os mistérios são resolvidos de forma simplista, pois os personagens pouco exercitam o poder da dedução. Na verdade, as respostas vêm como se fossem blocos de gabaritos, ou numa alucinação, ou num livro, ou alguém contando uma história que entrega tudo. Meio do filme não tem mais nada para ser respondido, e aí resta a outra metade ter que sobreviver à base de situações visualmente medonhas aleatórias, e que ainda com meio filme para acontecer, elas já cansaram. Isso porque o filme aposta todas as suas fichas no terror de choque visual e susto. A direção é corajosa ao escancarar suas criaturas logo de cara, mas também isso acaba se revelando um tiro no pé, pois depois de um tempo, após uma grande repetição de monstros, assombrações e bizarrices sem grandes consequências aos personagens, tudo isso apenas para de impressionar. E os tais sustinhos gratuitos vêm na hora, mas não duram muito na nossa memória e igualmente acabam perdendo o impacto. A freira mesmo é medonha que nem a gota de botas, mas ela aparece demais e falta inspiração para mostrar os seus aparecimentos. É aquela mesma lentidão solene que culmina numa repentina cara monstruosa. Chega uma hora que cansa e não dá mais medo. Além do que, quando a direção estampa todas essas monstruosidades, a gente já sabe o que temer. E assim, o filme joga fora uma grande arma para desenvolver sua atenção em meio a um cenário tão absurdamente macabro: o medo
do desconhecido. E se a gente já conhece muito bem o que vai aparecer, isso, novamente, começa a perder o efeito. Outro fator que prejudica é o tom desequilibrado do filme. São piadinhas em momentos inoportunos. Fazem rir? Fazem, mas também tiram peso dos acontecimentos. Tem até situações que inacreditavelmente põem o pé no pastelão. Aí, no caso, o filme já consegue riso involuntário da plateia. Portanto, para um filme que quer ser tenebroso, tem piadinha demais. E para um filme com uma quantidade significativa de galhofice, acaba se levando a sério demais. Parece não fazer sentido? Pois é. Aliás, de coisas que não fazem sentido, esse projeto é um prato cheio. E essas coisas sem sentido aumentam quando a gente chega na resolução, onde o filme me perdeu por as coisas não conseguirem se encaixar e eu ficar me fazendo pergunta demais. Por que, por exemplo, um personagem que já teve contato com o sobrenatural se surpreende tanto quando reencontra o sobrenatural? Por que o padre demora tanto para fazer seus rituais exorcísticos? Ok, porque ficaria chato ele o tempo todo: vai pro quinto dos infernos, seu tinhoso da gota, em nome de Jesus. Ok, mas ele reagia a tudo passivamente, andando pra trás ou correndo se cagando de medo, também não me pareceu algo tão interessante assim. E as coisas sem sentido vão além. É demônio com déficit de atenção. Se tinha um objetivo, por que não se concentra nele? Por que vive mudando de plano sem qualquer explicação razoável? Ou pior, se ela era tão poderosa, por que esperou tanto tempo pra fazer algo que já podia ter feito há anos? E como se não bastassem as coisas sem sentido, ainda temos os clichês mais irritantes do gênero. Ou alguém aí ainda tem paciência para personagens que, em meio a um perigo assombroso, num local hostil e desconhecido, teimam em ficar se separando o tempo todo. E nem adianta dizer que foi sem querer, porque esse lance de ouvir um barulhinho ou ver um vulto passar e se separar pra ir atrás dele falando Hello? 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 não dá mais. Esse migué já não cola, e se repetido à exaustão como acontece aqui, é mais uma coisa que cansa. Pra ser justo, até há um esboço de que a direção queria subverter os clichês, ao tentar brincar com movimentos de câmera eficazes pra adiar o susto ou dar um combo de sustos. Mas no frigir dos eggs, a grande meta dessa condução parece ser o susto. Então me pareceu que falta mais ambição ao filme. Falta querer deixar a gente aperreado de verdade. E até quando a direção consegue arquitetar cenas que realmente perturbam, depois de um tempo fica sem ideias e começa a se reciclar. Tem aquilo que eu falei da freira se movendo lentamente por trás ou fora de campo de visão do personagem, ou é algo de costas, nas sombras ou escondido e alguém vai se aproximando lentamente com o braço esticado para averiguar. Todos esses recursos são plenamente válidos, mas uma coisa muito importante é como eles são usados. Mas aqui são usados aleatoriamente, gratuitamente, descartavelmente e repetidamente. Uma coisa interessante que eu achei no filme foram as composições dos atores, apesar do roteiro não ser muito generoso com eles. Demian Bichir me agradou como um investigador ávido e decidido, mas que as situações pelas quais ele passa me pôs em dúvida se o seu personagem é realmente um padre experiente com um sobrenatural, como ele afirmava ser. Jonas Blockett é um alívio cômico cuja canalice diverte, apesar de estar num filme que podia dispensar um alívio cômico. Já Taissa Farmiga conseguiu me segurar mais no filme. E mesmo que a personagem dela seja teoricamente mais vulnerável do que o padre, por causa da idade e experiência de vida, eu senti que a trama ganhava mais força quando a gente acompanhava a noviça. E pra fechar o elenco principal, Bonnie Aarons continua oferecendo uma demônia muito... Ai, que medo, papai do céu, me livra dessa coisa ruim. Só lamento que seu filme próprio tenha vulgarizado a imagem da sua personagem e tornado suas aparições cada vez menos impactantes. Ao meu ver, a freira não é ruim, mas não fez jus à vilã de Invocação do Mal 2 e se mostrou como mais um terrorzinho de shopping descartável que pode até assustar e aterrorizar bem rapidamente, mas isso logo se esvai e resta tão pouco na nossa mente na saída do cinema que, se você estiver em grupo, é muito fácil escapulir do assunto. A menos, acredito eu, que vocês estejam descendo o sarrafo no filme. Aí eu acredito que vocês permanecem no assunto um cadinho mais. E esta é a minha reação ao filme. E vocês aí, concordam comigo ou discordam de mim? Deixa aí nos comentários. Pessoal, como de praxe, eu sempre gosto de reservar esse pedacinho final pra conversar algo com vocês. E hoje eu quero falar uma coisa que tem me incomodado. São alguns comentários que de vez em quando aparecem dizendo o seguinte: Ah, tem muitos anúncios no vídeo. as pessoas acham que eu vivo de quê? De energia solar? Que eu pago minhas contas com pensamento positivo? Gente, as contribuições no Padrim Patreon só pagam o editor. Toda a minha renda vem desses anúncios. Eu gasto pelo menos 2 dias pra fazer um vídeo desse. Você não consegue esperar 5 segundos
segundos para poder pular, ou 15 se o anúncio não for pulável. Eu não entendo que essas pessoas esperam, que elas vão assistir a conteúdos de graça sem que não tenham nenhum ônus de assistir uma propagandinha. Eu não quero que vocês assistam a anúncio se vocês não se interessarem pelo tema do anúncio. A única coisa que eu quero é que vocês não reclamem que tem anúncio, porque, gente, de onde é que vocês acham que vem a minha renda? Ah, Otávio, mas você podia diminuir a quantidade de anúncios. Então, aqui no YouTube funciona da seguinte forma. Se você faz um vídeo até 10 minutos, você só pode pôr um anúncio, que é aquele no início, acabou. A partir de 10 minutos, você pode colocar um monte de anúncios. Então, como eu faço muito vídeo abaixo dos 10 minutos, quando eu faço um vídeo acima dos 10 minutos, eu preciso compensar, entendeu? E faz muita diferença pro criador. Porque é graças a esses anúncios que o canal tá sendo viável pra mim. Beleza? Tudo tranquilinho? Posso contar com a compreensão de vocês? Já é. Então, é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima aí. Hello? 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 Oh, hello. Hello?